Não vem? Vem, mas... Tem 3 pessoas vão nascer, né? Cadê a Cris? Mas é função do que vem. Ah, é função. A Vivi não veio porque a filha dela tá ruim, ela não. Ah, é? É, eu vi agora também. Eu vi. Mandou hoje, Flávio. Mandaram agora. E mais uma nula, Alexandre tá com o cachorro no veterinário. O Fer deve vir, eu não falo nada. Eles começam no Brasil também. E a gente começa pelo evangelista Mateus. A gente vai seguir a ordem. Então, depois da nossa casa, minha mãe empresta você ficar aqui, minha empresta você ficar esse final de semana. A Inês já de velha. Você deu essas notas de rodapé, que você vai entender bastante coisa, que é a genealogia de Jesus, a descendência dele, comprova que ele era filho de rei, descendente de rei. Aí tem essas notas de rodapé que ajudam bastante. Aí nós estudamos o nascimento dele, o anúncio do nascimento. Hoje nós vamos fazer a visita dos magos. Aí você pede um tempo. Pede, o Manu que pede, tia, mas eu aviso ele. E esse é o que a gente, o Haroldo Dutra traduziu fielmente do grego para cá. Gente, vamos começar? Quem pode? Prece. Então vamos fechar os olhos, acalmar o coração, acalmar a cabeça, esquecer um pouquinho dos problemas, das coisas que a gente ainda tem a fazer, tentar se concentrar aqui no estudo, agradecer mais um dia de estudo, mais um dia de vida, agradecer a todo o plano espiritual pelo preparo para casa, que eles nos intuam, nos ajudem para a melhor compreensão de tudo que for dito e estudado hoje. E para tornar o clima um pouco mais agradável, um pouco mais tranquilo, nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Começar então, hoje a gente vai ver Mateus, capítulo 2, versículo de 1 a 12. Quem pode ler a perícope? 1 a 12. Ah, capítulo 2, né? Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente para Jerusalém, perguntando: Onde está o rei dos judeus, recém-nascido? Pois vimos sua estrela ao despontar, e viemos reverenciá-lo. O rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e com ele toda Jerusalém. E reunindo todos os principais sacerdotes, escribas e anciãos do povo, informava-se junto a eles sobre onde haveria de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em
haverá um guia que apacentará o meu povo, Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, averiguou junto a eles o tempo em que a estrela apareceu. E enviando-os a Belém, disse: Ide, investigai cuidadosamente a respeito da criancinha. E quando a encontrardes, relatai-me para que eu também vá e a reverencie. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela, que viram ao despontar, os precedeu, até se deter após a chegada, sobre o local onde estava a criancinha. Vendo a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram a criancinha com Maria, sua mãe, e prostrando-se a reverenciar. Então, abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo advertidos, em sonho para não retornarem à presença de Herodes, regressaram para sua região por outro caminho. Bom dia. Bom, vamos para aquelas nossas perguntinhas, né? As perguntas que a gente tem que fazer. Quando se dão os fatos, vocês tiveram a identificação no texto? Então, quando... Nos tempos do rei Herodes. Nos dias do rei Herodes. Aqui, ó, nos dias do rei Herodes. Hoje é dia 17. Herodes, aqui na Bíblia de Jerusalém, essa Bíblia é muito bacana, viu? Eu peguei, eu comprei ela é muito bacana mesmo. Qual que é? A Bíblia de Jerusalém. E aqui ela deixa explicado que Herodes reinou de 37 a 4 antes de Cristo. Então foi o filho dele que mandou caçar as crianças. Não, foi o próprio Herodes que mandou. O próprio Herodes que mandou matar, porque ele viu que os magos não Mas ele viveu voltaram. a 4 antes de Cristo. Não, 4 antes de Cristo. Aí a gente vai entrar na questão da data do nascimento de Jesus. Que foi aquela confusão lá. E aqui a própria Bíblia de Jerusalém diz que Jesus nasceu por volta do 5º ou 4º anos antes de Cristo. Então, por um erro antigo, a era cristã começa alguns anos depois do nascimento de Cristo. E ele também cita aqui Lucas 2:2, mais capítulo 3, versículo 1. E ele fala que Herodes reinou de 37 a 4 antes de Cristo. Então Cristo teria nascido aí esses 4 ou 5 anos antes do próprio início da era cristã. Então foi Herodes que mandou. Porque aí a gente entra num outro capítulo, essa pergunta que você fez, num outro versículo, que é a fuga para o Egito e o massacre dos inocentes. Então a gente não vai ver isso agora. Então o tempo, quando então a gente tem isso? Nos dias do rei Herodes. A questão do nascimento do Cristo também ficou aquela nossa dúvida, né? Ferrenha, a gente até colocou, foi 9 meses antes, né? Então, nada a ver, é isso daí mesmo. 4 ou 5 anos. E o próprio, naquele áudio também, o João colocou uma questão muito interessante, né? De que o profeta, ele só poderia iniciar o mandato dele com 35 anos. Jesus era bem mais velho do que 38, de 38 a 40. Se a gente considerar esses 4 ou 5 anos antes do início da era cristã, e não considerar o nascimento como o ano 0, o marco 0, se a gente considerar como marco 0 o ano 1, né, o ano 0 da era cristã,
ele teria morrido com 33. Mas como que era? Se a gente considerar isso daí, esses 4, 5 anos antes que a própria Bíblia coloca aqui, e realmente Jesus ele respeitava, né? Ele nunca desrespeitou nenhuma regra social. Nenhuma regra ali social, só os sábados, né? Que ele curtia, né? Sarar E esse 4 ou 5 anos. E esse 4 ou 5 anos antes, essa divergência dá porque a Igreja Católica resolveu fazer o calendário. Na realidade teve um papa, né? Um monge lá, um frei, que fez esse calendário. E aí saiu errado. E deu esse erro, exatamente. Mas essa é uma Bíblia, né? Que é uma Bíblia que é bem difundida, que é a Bíblia da Igreja Católica, e eles mesmos reconhecem esse erro aqui. Tem um vídeo no YouTube que o Fábio fala sobre isso. Tá, então, quando os dias do rei Herodes, beleza, ok, então a gente matou. Onde? Você falou erro? Desculpa, que erro? O erro do nascimento de Jesus. A Bíblia A reconhece. Bíblia reconhece, a gente considera o nascimento de Jesus no ano, menos 2016, o ano zero. Do ano zero para frente é o nascimento de Jesus. Mas a Bíblia coloca aqui, porque a história não é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Então a gente entende que a gente aqui, foi até uma dúvida nossa, que o antes de Cristo seria o quê? Seria depois de Cristo, quer dizer, seria do nascimento dele para frente, quando na realidade o próprio nascimento dele foi antes desse depois de Cristo. Ele nasceu 4 ou 5 anos antes, e eles colocam aqui que foi um erro que teve quando formou-se esse calendário da era cristã. Cristão que na realidade a palavra cristão foi uma palavra que foi criada por Paulo, né? Por Paulo e por Lucas. Não é uma palavra. A palavra cristão nasceu da amizade de Paulo e de Lucas. Bom, onde se deram os fatos? Belém. E a Jerusalém, né? Jerusalém. Tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, nos tempos do rei Herodes, eis que os magos do Oriente vieram a Jerusalém. Isso. Porque Herodes ficava ali em Jerusalém, né? Então, onde matamos aí? Belém da Judéia e Jerusalém. Quem são os personagens envolvidos na história, nesse trecho, nessa perícope? Herodes, Jesus, os magos. Maria não aparece. Lá embaixo. Só lá embaixo, né? Maria, sua mãe, viram um menino com Maria. Maria viu. Profetas. Herodes convoca lá no tempo dele todos Os profetas, os escribas. Coloca todos esses sacerdotes, escribas, magos, né? Aqui naquele do resumo está escrito Jesus, Foi isso, né? Herodes, os magos. Quem É. rei dos Quem judeus. Quem? Os magos, Herodes, Jesus, Maria. Escribas. O que é escribas? Escribas, ele é o próprio, o Haroldo coloca aqui, né? Escribas e tem. O Haroldo coloca aqui que os escribas são os anciões do povo. Aqui na Bíblia de Jerusalém também, eles colocam que os escribas são também chamados os doutores da lei, ou ainda legistas. Os escribas tinham a função de intérpretes das escrituras.
particularmente da lei mosaica, para tirar daí regras de comportamento da vida judaica. Na verdade, os escribas e os anciãos, o Haroldo fala que eles eram dois grupos diferentes. É diferente do outro? Escriba e ancião é um. Por isso que ele fala que é relevante colocar anciãos também. No caso, na Bíblia da tradução, Escribas e anciões do povo. não tem os anciãos. Acho que Maria também, né? Maria não? Maria também. Porque ele coloca aqui na Bíblia de Jerusalém, ele coloca o quê? Todos os chefes dos sacerdotes e os escribas do povo. Ele usa os escribas para relacionar a palavra ancião. Antes de Cristo. E era no tempo de Herodes, nos dias de Herodes. Desculpa, o que são os anciãos? Foi o que está aqui, ó, na notinha do Haroldo. Não ó. é como o idoso? Embaixo. Escribas e anciões, dois grupos distintos. São os anciões do povo, aquele pessoal mais velho que servia de... Diferença, né? Então a gente tem Jesus, Cristo, uma criancinha, rei dos judeus, Herodes, magos do Oriente, Maria, anciões do povo, profetas, escribas. Esses são os personagens. Eu não coloquei todos não, então isso aí não me fornece todos. Não, porque eu fiz, assim, eu coloquei os principais, sabe? Só o... Agora eu entendi, tem que colocar todos. Aqui tem sobre as circunstâncias, tem um artigo do Haroldo, um reformador, né, que sobre essa questão do nascimento de Jesus. Ele coloca o seguinte, que considerando o relato dos evangelistas, pode-se afirmar que Jesus nasceu no tempo do imperador Augusto, 37 a.C., menos 14 depois de Cristo, antes da morte de Herodes o Grande. Para se encontrar a data da morte de Herodes, utilizou-se preciosa informação fornecida pelo historiador judeu Flávio Joséfo, no livro Antiguidades Judaicas, segundo o qual teria ocorrido um eclipse lunar pouco antes do falecimento daquele monarca. Com base em cálculos astronômicos precisos, é possível afirmar que a morte daquele rei se deu por volta de março-abril do ano 750 ou 4 a.C., logo após o referido eclipse. Isso está no artigo O Reformador. Aí ele continua, né, que desse modo conclui os exegetas que Jesus seguramente nasceu no ano 4 a.C., data da morte de Herodes o Grande. Todavia, esses pesquisadores são unânimes em reconhecer a impossibilidade de se determinar o ano exato do nascimento de Jesus, com base nas fontes históricas atualmente disponíveis. É nesse momento que a revelação espiritual pode e deve ser conjugada com as pesquisas humanas. Sobre essas circunstâncias, né, do nascimento do Cristo. Em Crônicas de Além-Túmulo, no livro Crônicas de Além-Túmulo, de Humberto de Campos, a gente tem o seguinte: João disse-lhe o mestre: lembras-te do meu aparecimento na terra? João responde: recordo-me, Senhor. Foi no ano 749 da era romana, apesar da arbitrariedade do frei Dionísio, que colocou erradamente o vosso natalício em 754, calculando no século VI da era cristã.
né? Ele está aqui, o Humberto de Campos está relatando o diálogo de Jesus com João, evangelista, e o próprio Humberto de Campos já coloca o nome do frei que fez o calendário errado, é esse daqui, ó, Frei Dionísio. Não, meu João, retornou docemente o Senhor. Não é a questão cronológica que me interessa, interarguindo sobre o passado. É que nessas suaves comemorações vem até mim o murmúrio doce das lembranças. Ah, sim, mestre amado, retrucou pressuroso o discípulo. Compreendo-vos. Falai da significação moral do acontecimento. Ó, se me lembro, a manjedoura, a estrela guiando os poderosos ao estábulo humilde, os cânticos harmônicos dos pastores, a alegria ressoante dos inocentes, afigurando-se-nos que os animais vos compreendiam mais que os homens, os quais ofertáveis a lição da humildade com o tesouro da fé e da esperança. O Rui faz referência ao mês? Não. Não faz referência a dezembro, né? Não é. O que se sabe é que não é dezembro, né? Foi colocado para dezembro, mas tem uma explicação porque não é dezembro e a proximidade do mês. Por que escolher dezembro? Naquela noite divina, todas as potências angélicas do paraíso se inclinaram sobre a terra, cheia de gemidos e de amargura, para exaltar a mansidão e a piedade do Cordeiro. Uma promessa de paz desabrochava para todas as coisas com o vosso aparecimento sobre o mundo. Estabelecera-se um noivado meigo entre a terra e o céu, e recordo-me do júbilo com que vossa mãe vos recebeu nos seus braços, feitos de amor e de misericórdia. Dir-se-ia, mestre, que as estrelas de ouro do paraíso fabricaram, naquela noite de aromas e de radiosidades indefiníveis, um mel divino no coração piedoso de Maria. Isso está tudo no Crônicas de Além Túmulo. No dicionário bíblico do Douglas, sobre essas circunstâncias do nascimento de Jesus, ele coloca que Belém, a famosa cidade de Davi, fica a poucos quilômetros ao sul de Jerusalém. Seu nome anterior, ela era Efrata, está em Gênesis, capítulo 35, versículo 19. E era conhecida como Belém Judá, ou Belém Efrata, para distingui-la da outra cidade do mesmo nome. Perto ficava o túmulo de Raquel. Os antepassados de Davi habitavam ali, e estava decretado que ali o Messias haveria de nascer. Realmente, se a gente se remeter a Isaías, a gente vê que no Evangelho de Isaías fala, e de Belém, né? E em Belém nascerá na Bíblia de Jerusalém, no capítulo 5, no Velho Testamento, a citação de Mateus em 2,6. A gente tem 2,6 e... Isso, em tu, Belém, terra de Judá. É uma citação de Miqueias, MQ, Miqueias. Mas tu, Belém, Efrata, embora o menor dos clãs de Judá, de ti sairá, para mim, aquele que será dominador em Israel. Suas origens são de tempos antigos, de dias imemoráveis. Por isso, ele os abandonará até o tempo em que a parturiente dará a luz. Então o resto de seus irmãos voltará para os filhos de Israel. Ele se erguerá e apacentará o rebanho pela força de Iave, pela glória do nome de seu Deus. Eles se estabelecerão, pois então ele será grande até os confins da terra. Aqui na Bíblia de Jerusalém, quando ele manda a gente aqui para Miqueias, no capítulo 5. A gente vai na Bíblia, procura Miqueias. É isso que eu tenho que aprender. Eu acho que na primeira aula de janeiro, a gente pode tirar, como vai ter mais gente nova, para direcionar o estudo, para ensinar
como a gente já tinha combinado. Ué, cadê o Miqueias aqui? Herodes o Grande, sobre as circunstâncias. Minha experiência. MQ. Ah, então tem que achar aqui, ó. Nós Agora agora. aqui. Ele não tá aqui, não. Qual que é? O Miqueias o quê? 15 ou 5? 5. 5. Aí a gente vai lá, Miqueias 5. Essa Bíblia é mais fácil de comprar com essas coisas, mas também tem que saber o que significa sigla, senão. 5, 1, 3. Isso daí, Miqueias 5, 1, 3. Aí eu tô procurando. 5, 1, 3. Isso. 5. A única coisa ruim dessa Bíblia de Jerusalém é que ela não tem esse negocinho assim do lado aí pra achar. Você tem que ir assim. Aí a predição do nascimento do Messias e da instituição do seu reino. E isso já estava, né? Prata. Isso já estava no Velho Testamento. A gente vê diversas profecias, né? Jesus cumprindo diversas profecias do Velho Testamento. Sobre as circunstâncias de Herodes o Grande, em comentário bíblico a gente tem: foi rei em Jerusalém. O Herodes? Já havia eliminado quantos julgava seus rivais, tinha matado 3 dos seus filhos por terem conspirado contra a sua vida, e é quando lhe vieram lhe dizer que o menino da linhagem de Davi, que é outra profecia bíblica, né, de que o Messias viria da linhagem de Davi, e a gente viu pela genealogia, por isso que Mateus teve essa preocupação, né, de mostrar que Jesus precede Davi, havia nascido para ser rei dos judeus. A fim de enfrentar um novo perigo, mandou matar todos os meninos que haviam em Belém, tivessem de 2 anos daí para baixo. Isso tudo por medo de realmente se Perdeu o poder. concretizar a profecia. Perdeu o poder. Sobre os magos, existem algumas questões, né, que são legais. Pastorino, no Sabedoria do Evangelho, ele coloca que os historiadores gregos Heródoto e Xenofonte dizem que os magos constituem uma casta sacerdotal muito conceituada entre medos e persas, ocupando-se sobretudo de medicina, astronomia, astrologia e ciências divinatórias. E Douglas, também no dicionário bíblico, diz que Daniel aplica a palavra certa classe de sábios ou astrólogos que interpretam sonhos e mensagens dos deuses. Se o Oriente onde vieram é a Arábia, Babilônia, outra nação oriental é incerta. Então, provavelmente eles vieram, né, daí. Aqui também na Bíblia de Jerusalém, ele coloca, quer ver? Os magos, os reis, semelhante narrativa. Semelhante narrativa exige designação vaga e muito geral. A região por excelência dos sábios, astrólogos, como são os magos, pode-se pensar na Pérsia, na Babilônia ou na Arábia do Sul. Seria mais ou menos a localização do que seriam, da onde viriam esses magos, onde eles viviam, da onde eles viriam. O João Maltinho, no Código do Reino, ele coloca o seguinte: não eram reis e nem 3 os seres que registraram em audição e visão a mensagem excelsa que anunciava a presença na terra do grande Salvador. Aqui já está falando que não era nem 3. Né? Primeiro que eles não eram reis. Aí a gente viu que o Haroldo coloca isso
O Haroldo coloca isso bem claro, Eles eram astrólatras. né? Que eles não eram reis. Eis que os magos vieram do Oriente. O Haroldo coloca isso. Os magos devem ter chegado, no comentário bíblico a gente tem, os magos devem ter chegado a Jerusalém com um séquito suficientemente grande para que a cidade toda percebesse quem eles eram. Eles fizeram, né, vieram cheio de pompa e circunstâncias aí. Emmanuel, em A Caminho da Luz, ele coloca sobre os magos essa questão deles acompanharem a estrela e esse conhecimento. Ele coloca: as raças adâmicas guardam a lembrança das promessas do Cristo, né, das promessas da vinda do Cristo. Então a gente vê, uma vez que os magos pertenciam a essa região onde estariam as raças adâmicas, se a gente pensar na formação do orbe, dos exilados de Capela, que vieram e formaram as 4 principais raças e tudo mais, então a gente vê a ligação de Emmanuel, né, fazendo também referência ao Velho Testamento. O João Montinho, no Código do Reino, coloca assim, que pode-se supor que os magos, sendo receptores da mensagem mediúnica proveniente das esferas superiores, devem ter elevada condição moral. Sim. E no Evangelho dos Humildes, a gente tem uma citação bonita também, que é fora de dúvida que terão tomado conhecimento das profecias referentes à vinda do Messias. Estas profecias, guardadas carinhosamente no recesso dos templos, só eram reveladas aos iniciados nas coisas espirituais. Estudiosos da espiritualidade que eram, não lhes foi difícil compreender o verdadeiro caráter de Jesus e da missão que vinha desempenhar entre os homens. E eu acho que a gente pode perceber também a evolução espiritual dos magos. Quando eles passam por Herodes, Herodes fala para eles voltarem para ele e falar onde estava a criança. E eles, atendendo a um sonho que eles tiveram, mudaram o caminho e não voltaram a Herodes. Se não é um espírito evoluído, desconsideraria o sonho, não recebia esse chamado, voltaria Herodes, porque era o rei da época, era quem mandava, falava, olha, tá lá. Então, acredito que uma das coisas que a gente pode interpretar pela evolução dos magos é isso também. Deles terem percebido, né, o perigo que Jesus corria. A história da era, esse artigo do Haroldo, que a gente tem na nossa pastinha, a história da era apostólica, e depois precisa colocar o Dropbox. A história da era apostólica, ele é muito também informativo. Ele traz muita informação sobre isso. Eu trouxe impresso. Os artigos dele é muito bom. Porque é um artigo jamais. A história da era Isso, artigos do Haroldo. Ó, segundo, número 5 é História da Era Apostólica. Eu não sei se vocês viram lá no Gênesis, ele fala também dessa estrela. Agora a gente vai entrar na estrela, né? Sobre a estrela. Isso é uma coisa interessante, porque sobre a estrela dos magos, a profecia, já no Velho Testamento, em Números 24 e 17. Aqui, ó, aqui na Bíblia de Jerusalém, a gente tem aqui também 24 e 17. Eu vejo, mas não é para agora. Percebo, mas não de perto. Um astro sai de Jacó, um cetro levanta-se em Israel, que fratura a cabeça de Moabe, o crânio dessa raça guerreira. Então, sobre essa estrela, a gente não precisa saber, né, se o que Mateus narra é real, ou se passa de uma figura indicativa de que os magos
foram guiados de alguma forma misteriosa. Aí a gente entra na Gênesis, mesmo que a Gênesis traz, sobre o lugar onde o menino estava. Dado que não há meio algum de verificação, trata-se de saber se é possível um fato de tal natureza. Então aqui o que o Kardec quis questionar para os espíritos é se realmente essa estrela apareceu e guiou os magos, o que era essa estrela, ou se foi algum fenômeno, algum outro fenômeno da natureza. Então na Gênesis, capítulo 14, capítulo 15, 4, a estrela dos magos. Você vai vendo pela orientação dos livros de Kardec que tem. Se alguém pode ler a Gênesis? Peraí, deixa eu achar aqui. 15:4. Estrela dos magos. Disse que uma estrela apareceu aos magos que vieram adorar a Jesus, que ela caminhava na frente deles para lhe indicar o caminho e se deteve quando chegaram. Está em Mateus, capítulo 2, versículo de 1 a 2. A questão não é saber se o fato narrado por São Mateus é real, ou se não é, senão uma figura para indicar que os magos foram guiados de maneira misteriosa para o lugar onde estava o menino, tendo em vista que não existe nenhum meio de controle, mas bem se um fato dessa natureza é possível. Uma coisa certa é que nessa circunstância a luz não podia ser uma estrela. Podia-se acreditá-lo na época, quando se pensava que as estrelas são pontos luminosos pregados no firmamento e que podiam cair sobre a terra, mas não hoje, que se conhece a sua natureza. Por não ter causa que lhe atribui, o fato da aparição de uma luz, tendo o aspecto de uma estrela, não é menos uma coisa possível. Um espírito pode aparecer sob uma forma luminosa, ou transformar uma parte do seu fluido perispiritual em um ponto luminoso. Vários fatos desse gênero, recentes e perfeitamente autênticos, não têm outra causa, e essa causa não tem nada de sobrenatural. Então, acho que ele fala que o Espírito da Verdade... Não, não é. Você voltou em Mateus? Que é esse aqui. Aqui na Bíblia de Jerusalém, ele coloca o seguinte, que evidentemente o evangelista Mateus, pensa num astro sobre a estrela, pensa num astro miraculoso, para o qual é inútil buscar uma explicação natural. Oficialmente a igreja coloca que era um milagre a estrela aparecer, então ele fala, vocês não têm que se perguntar sobre isso. São os mistérios de Deus. Mistérios da onda. São os dogmas religiosos. Os dogmas religiosos, né? Não se questiona. Mas ele traz de forma muito racional, né? Kardec, sim. Kardec quer colocar o dedo na ferida, né? Ele cutuca ali o pessoal. Ele fala, embora não importa se era uma estrela, se não era, ele já coloca aqui que a ciência explica que uma estrela provavelmente não era. Mas que espíritos de alta, grandeza e tudo podem se transformar em luz ou transformar parte do perispírito em luz e guiar. Eu prefiro acreditar nessa versão, eu acho mais explicativa, mais lógica do que uma estrela ainda. Não que Deus não possa uma estrela, ficaria mais fácil para todo mundo entender, visualizar. Porque você sabe como que é uma estrela, você visualiza, cria essa imagem da estrela. Então, aí na Gênesis fica bem bacana, né? Na Luz do Mundo, do Divaldo, da Amélia Rodrigues, aqui tem a estrela de Belém. E ele coloca, é comprido o capítulo, mas ele coloca o seguinte: segundo alguns observadores, fora o cometa de Halley, que naquele dia e aquele período fazia-se visível por toda a Galiléia e parte oriental do país. Para outros, era uma conjugação oportuna de astros que produziram refração na atmosfera, incidindo o facho luminoso sobre a manjedoura singela, que ele dignificou com seu nascimento. Conquanto possamos admitir uma ou outra hipótese, Jesus é, em síntese, a constelação dos astros divinos ergastulados temporariamente na forma humana para conviver com os homens.
É muito bonito isso, que ele fala assim, isso daí são só circunstâncias, e a gente vê que ele não se contradiz com o que está aqui pelos ensinos. E aí ela continua, a Amélia Rodrigues continua, e ela fala assim: antes, todavia, de descer aos homens, fez que avatares do seu reino viessem ampliar as dimensões das fronteiras terrenas, preparando o solo do futuro. E eles floresceram como superior manifestação da vida, ora na Índia, disseminando o reencarnacionismo e perfumando com toda a filosofia de paz e renúncia os continentes do espírito, ora na China, ora no Egito, assim também por Israel, que por longos séculos de dor se fez depositária da mensagem do Deus único. Transitário esses embaixadores sublimes, irrigando com a linfa preciosa decorrente do intercâmbio espiritual os solos crestados dos espíritos sofridos, a fim de que ele próprio viesse oportunamente imolar-se para ensinar a libertação. E ela conclui: seja qual for a hipótese respeitável sobre a estrela de Belém, a união dos espíritos da luz que mantinham o intercâmbio entre as duas esferas formou um facho poderoso que indicava o lugar da tradição em que ele deveria começar o ministério entre os homens. Pastores e reis magos, todos videntes, convidados pelas entidades celestes, seguiram-me, cada um a seu turno, enquanto os cantores sublimes proclamavam: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens de boa vontade. Esse livro tem PDF. Então, todos esses textos são muito bonitos, né? Quando a gente vê aqui essa pergunta de Kardec na Gênesis, né, e os espíritos colocam, né, que foi um espírito pode aparecer sob forma luminosa ou transformar-se uma parte do seu fluido perispírito em foco luminoso. A Amélia Rodrigues vem e a gente vê que não há, né? Não tem como ela não se contradir. A pessoa, o Divaldo se contradiz. Tem? Tá não, tá aqui, ó. Tá lá a Gênese e aqui, ó. A união de espíritos da luz. Então isso é esse aqui? Não. Eu fechei porque a gente nem percebeu. Ah, mas tem que deixar fechado. Então, sobre a estrela dos magos, a gente pode, quando a gente for pensar, surgiu a estrela lá no céu. Tá, mas o que era essa estrela, né? O que representava essa estrela? Então, a estrela representa essa conjugação. Até antes de começar a estudar, eu achava que era uma estrela mesmo. Uma estrela. Depois eu falei, não tem nada a ver. Não, juro que na minha cabeça sempre foi uma estrela que eu parei. Na minha cabeça, os magos eram até fantasia. Pra mim, eles nunca existiram. Não, eu folclore. Mas eu via uma estrela, eu achava que era estrela mesmo. Porque tudo tem estrela, né? Agora é mais fácil. E isso, a Bíblia não, acho que eles escreveram dessa forma ilustrativa para a gente poder entender, hoje. Que é mais fácil entender. Alguém mais alguma tem mais alguma referência sobre a estrela dos magos ou mais alguma coisa? Não? Bom, então vamos pro agora, né? E eles haviam estrelegados ao entrar na casa, prostrando. Olha quanto a gente caminhou. Primeiro a gente veio, situou sobre a região do nascimento, Jesus nascendo ali, Herodes, né, que são questões mais de história, aonde ele estava envolvido. Vimos a questão da profecia, né, de Miqueias, que fala: é tu, Belém. Aí Herodes chama os magos, a gente também já entendeu sobre esses magos que eram, e agora a gente chega, teve o nascimento, eles foram seguindo a estrela, né? Ou esse
esse símbolo, essa que se formou pela Aqui, ó, mano. Tá aqui, ó. Ali, ó, tem copinho. Então, vou pegar. Não, não é. É aqui na frente. Aí a gente pode ver. Então a gente viu que essa notinha aqui da Bíblia, que é inútil buscar uma explicação natural, a gente viu que não é inútil não. Por que apareceu essa estrela? Né? O que é isso? O que representava isso? Então nós vimos Kardec de forma muito querendo pesquisar o que representaria essa estrela dos magos, e Amélia Rodrigues com essa poesia que é o texto dela. Sempre, né? Sobre o que seria essa estrela que surgiu. Que ela surgiu, mas o que ela representava. Então, eles chegam, a gente caminhando, nós estamos caminhando com Mateus aqui no Evangelho, estamos entrando junto com ele lá na manjedoura, estamos entrando com Mateus na manjedoura, vendo Jesus ali, e os magos, que a gente não sabe se são 3, se é 1, Fala, né? Ou se eram 15. Ou se eram 15, o que a gente sabe é que... A gente não sabe quantos magos eram, a gente sabe o número de coisas que eles ofereceram. Porque o próprio Haroldo coloca, eis que os magos vieram. A gente não sabe quantos. Mas aí eles entregaram ouro, incenso e mirra, por isso que eu acho que eles foram 3. Porque foram 3 dádivas que foram entregues, mas não se viu que eram 3 magos. Poderiam ser mais, menos, 1, 2. E a gente vê eles presenteando lá na manjedoura Jesus, né? E o que significava esses presentes? O que significa cada um desses presentes? Incenso, mirra, ouro. Descobri só depois dessa leitura aqui, né? Simbolizava a divindade, eu também, a realeza e a paixão. A realeza, o ouro, A realeza, né? A mirra, a paixão. significa a paixão. E aqui tem no dicionário de J. Douglas, mirra, exsudação, transpiração, resinosa das hastes e dos ramos de uma árvore baixa. Seu aroma, aí no dicionário Davis, seu aroma se misturava ao óleo com que se ungiu Arão e seus sucessores. Está em Êxodos, né? Um capítulo aqui. Êxodos 30, 23. Mais fácil achar ainda, né? Essa Bíblia que tem EX, procura EX aí. Tá lá no comecinho. Aqui vem essa. Êxodo 30, 23. Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra 500 ciclos, e de canela aromática a metade a saber, 250 ciclos. Não. 23 é? Não, porque O azeite da santa unção. óleo da unção. Yahvé falou a Moisés dizendo: quanto a ti, procura bálsamo de primeira qualidade, 500 ciclos de mirra virgem, a metade, ou seja, 250 de cinamomo balsâmico e outros 250 de cálamo balsâmico. É que tá diferente a tradução, bem diferente, mas é a mesma coisa, sim. Não, você estava lendo 500 ciclos de cássia segundo o peso do ciclo do santuário, não é esse? Não. E um hin de azeite de oliva. Com tudo isso farás um óleo para unção sagrada, um perfume aromático. Não, estava lendo 23, porque a tradução é bem diferente.
Moisés. Então a gente vê que mirra tem já em Êxodo, né? Lá no Antigo Testamento, em Êxodo, já tinha, né? Já tinha sido servido para ungir os filhos de Moisés, né? Que Deus falou, que Deus ia. É assim que eu estou soletrando. Não sei, deve ser. Eu acho que é Iavé, né? Iavé. O Miguel falou do que você está fazendo? Deve ser Deve ser Iavé, né? Tô Iavé. Ontem, depois eu falo que ontem nós assistimos um filme que eles não chamavam Jesus de Jesus. Eles chamavam Jesus de Yeshua. Mas é o nome mesmo. Que é o nome dele em aramaico. Iavé, né? Iavé. Então Iavé, que seria Deus, falou a Moisés. Então mirra seria isso. Então olha, então o mago não está dando mirra despropositadamente para Jesus, né? Já tem é para ungir, né? Os filhos do rei, os filhos de Davi, os filhos de Moisés, os filhos, né, que trazem essa linhagem. Ok, então não é de despropósito. O incenso. Vamos botar aqui para Mateus. O incenso santo acho que está aqui também, ó. No Êxodo 34. A divindade. Você estava mostrando essas notas aí do Êxodo? Tem aqui, ó. Não, estou procurando aqui. Na Bíblia de Jerusalém. Letra G, riqueza de perfumes, é isso? Ah, não. Você está falando daqui? É. Não. Essa aqui tem no dicionário de Ah, dados. você foi pelo dicionário, claro. E aqui o Haroldo, ele coloca esse dicionário a gente tem aí. Um PDF. Ó, o J. Douglas aí, ó. E o outro, ó, Davis, você viu, mano? Então, o incenso, no dicionário do J. Douglas aí, que a gente tem no PDF, no arquivinho. O incenso, um elemento comum do ritual. O incenso era uma oferta cara e um sinal que reconhecia essencialmente a deidade. O incenso é usado nas escrituras como símbolo de oração. J. Douglas fala isso. Aí, não está abrindo ali, acho que vai estar mais completo. No dicionário Davis ele coloca aqui resina aromática extraída de uma árvore. Entrava na composição do óleo sagrado das unções sacerdotais e se ajuntava ao azeite das oblações, das oferendas, destinada a servir em atos de culto. Ou seja, nenhuma das coisas que eles traziam para Jesus era um presentinho nada, né? Ó, Jesus, é isso aqui. A gente não tinha mais nada, né? Trouxemos essas coisas que estavam mais baratas no mercado, compramos isso. Então foi isso que deu para trazer. Não, eles tem o significado desse presente. A Bíblia ela coloca que a realeza representa o ouro representa a realeza, quer dizer, né? O ouro representa a realeza de Cristo, mas só isso. A mirra, a paixão, e o incenso, a divindade. Né? Então a gente vê também mais aqui que essa adoração dos magos, ela é mais profunda do que simplesmente um presentinho. Aqui na Bíblia de Jerusalém. Remete de novo a Cristo, né? Que é ungido. Que é ungido, né? Gustavo, na Bíblia de Jerusalém, onde é que está isso? A sua é a Bíblia de Jerusalém? Não, eu tenho aqui no PDF. Ah, tá. Ela está na nota G.
na página Visita dos Magos, nota G. E ela coloca ainda que são riquezas e especiarias da Arábia. Né? Aqui ó, na nota G ela coloca aqui, ó, riquezas e perfumes da Arábia. Aí, na Bíblia de Jerusalém, a gente vê sobre isso diversas citações. Então a gente tem a adoração dos magos era o cumprimento dos oráculos messiânicos a respeito, a adoração dos magos era o cumprimento dos oráculos messiânicos a respeito da homenagem que as nações prestariam ao Deus de Israel. Mais uma vez ele está falando que esses presentes, essa adoração representava o cumprimento do Velho Testamento, inclusive. Então a gente vê isso em Números 24, 17, Isaías 49, 23 e também 65 e o SI aí, Miriam, que a gente ficou aquele dia, SL, né? SL, que é Salmos. Isso. Salmos 72, Salmos lá do Velho Testamento, tá? 72. Viu, esse NM não quer dizer Neemias? Não, é Números. No comecinho tem as abreviações. Números 24, 17. Esse aqui? Começa do Novo Testamento. O que você está falando? O que você falou, Gu? Números 24. Números 24 o quê? 17. Eu os vejo, mas não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Um aço procedente de Jacó se torna chefe. Um cetro se levanta, procedente de Israel, e esmaga as têmporas de Moabe e o crânio de todos os filhos de Sete. Mas muda bastante a tradução, né? Nossa, Dias. Essas traduções. Essa é a outra tradução. Isaías o quê? 49, 23, 65. Aqui no dicionário de Douglas, ele coloca que para Mateus, a visita dos magos representa a relação do Messias para com o mundo gentil, sendo igualmente uma apropriada introdução a outros eventos proféticos significativos acerca da infância de Jesus. Segundo Rigonati, o objetivo da adoração dos magos era chamar a atenção do povo hebreu de que o Messias prometido já se tinha encarnado. Estavam certos de que o povo escolhido também sabiam da chegada do Cristo. Para eles, né? Aqui tem a citação da Bíblia de Jerusalém também falando que os padres da igreja simbolizam a realeza, o ouro, a divindade, o incenso, a paixão, a mirra. Para Pastorino, o ouro simboliza luz e sabedoria. O incenso, devoção pessoal a Deus e aos homens. E a mirra, sacrifício e renúncia ao próprio eu. Está no Sabedorias do Evangelho. A gente tem aí também, né,
que lições a gente pode tirar dessa passagem, gente? Mas já acabou? Tem como ainda, né? Não. As circunstâncias foram todas essas que nós fomos vendo. Como as circunstâncias, que representam essa circunstância, é o desrespeito ao nascimento, à adoração. Então foi o que a gente viu, o nascimento dele, a adoração, a questão da estrela, o guia, né, serem guiados. Acho que a gente vê a preocupação do Herodes enquanto político, né? E acho que Jesus não era visto realmente como um Messias que ia trazer a moralidade, né? Tudo isso que a gente pensa hoje. Porque o rei ficou com medo de que ele fosse um expoente, né? Que fosse tomar o lugar dele, em termos de poder político, poder econômico, né? E aí, só com o tempo a gente vai entendendo isso e percebendo que, e a humanidade foi percebendo ao longo desses anos, e talvez ainda não perceba, que a mensagem é essa, não é a de um ser político, mas de um ser de amor, né? De amor resumido. Vamos lá, gente. A Manu sintetizou um aspecto interessante, né? Político e amor. Sobre a visão, às vezes, que nós temos e às vezes vemos como Herodes, né? E era também uma visão do povo, da grande parte do povo, que não aceitava, e, né, os próprios homens do Sinédrio, eles não aceitavam Jesus como Messias, porque eles esperavam porque eles falavam, né, que Elias foi levado ao céu pela carruagem dos anjos, e ele desceria da mesma forma de que o Messias prometido, ele desceria com a carruagem do alto. Não é o que a gente tem no profeta Isaías. O profeta Isaías, no anúncio do Messias, ele traz o Messias envolto dessa simplicidade. Tanto que a citação que a gente vê da Bíblia de Jerusalém, dessas outras, é esse Messias, é essa boa nova dessa forma, né? Tanto que o próprio Haroldo fala que o Evangelho de Isaías é o Novo Testamento dentro do Velho Testamento. E as pessoas da época esperavam alguém talvez tirano, né? Os moldes dos reis que eles tinham na época. E a salvação talvez viesse na cabecinha deles por esse lado, né? Uma salvação política mesmo, e não moral. E também eu acho que tudo que é novo, né, a gente tem até hoje, né? Tudo que é desconhecido pra gente, que é novo, a gente ainda, né, tem essa coisa de querer barrar, porque trouxe os dias de hoje, alguém novo que chega no seu serviço e, nossa, né? Vai que se sobressai mais. A gente tem isso hoje. Né? O tempo da história ele é muito comprido, né? Ele não demora 20 anos, ele demora 100 anos, ele demora 150 anos. Então, uma mudança que é implementada hoje, e ela é tida como um pouco mais radical, ela pelo menos vai demorar aí uns 50, 70, 100 anos para começar a ser pensada, né? O feminismo, por exemplo, a gente sai um pouco mais pensando no tempo que as coisas acontecem mesmo. Vamos lá, teve raiz lá na década de 30, 40, 50, e até hoje se arrasta, não é
entendido como outras muitas questões. Questões educacionais, questões econômicas, questões políticas. A própria doutrina espírita, né? Está com 150 anos e agora, de uns anos para cá, está começando a ser um pouco melhor, bem visto. E aí, Ainda em alguns lugares, nem tanto. e aí a gente volta no Cristo. Nasceu numa manjedoura, assim, sempre naquela época. O que era importante? Você ser um rei, você ser Era importante. a suntuosidade, né? Isso, veio de um carpinteiro, entendeu? Então, como que ia ser aceito, respeitado, entendido? Sinceramente. Manuzinho também. Não é, Manu? Fala, Mirinha, você então. Não. Aquilo que a gente, né, está cansado de saber, mas cansado de saber da teoria. Porque ele falava aos pobres, ele curava os pobres, ele andava aos pobres, de chinelo, de roupa simples, falando de forma simples, falando inclusive em parábolas para que todos entendessem. E nunca ninguém ia aceitá-lo como rei, como transformador, como a concretização das profecias, né, dos profetas do Velho Testamento. E até hoje a gente às vezes custa, trazendo para a nossa vida, a gente custa entender que as melhores coisas e as coisas que realmente têm valor estão no simples. A gente precisa ainda de tudo muito grande, de tudo muito forte. E Jesus veio, nos ensinou em 38 anos, né? Seja, nós 33, ensinou coisas que a gente vai levar, nossa, acho que milhões de anos para entender, porque a gente já está há 2016 anos não entendendo. Mas tudo isso ele ensinou há 3 anos, né? Porque Sim, o sacerdote, acho que sim, não sei se é sacerdote, né? Mas nomenclatura dele teria que começar a peregrinação dele aos 35, foi morto aos 38. Então o que rendeu 3 anos de evangelho? 2000 anos de reflexão, a gente ainda não consegue entender direito. Não, a gente está aqui há 2017, não é 2020, né? Anos, que contar os 4. 2020 anos, não entendendo, não querendo entender, ou, enfim, é muito complexo. Estudar o Evangelho é muito complexo. Viver o Evangelho é algo, meu Deus, é muito difícil. Por mais que a gente tente, da nossa forma, com todas as coisas, não desmerecendo as nossas tentativas, né? Que só cada um de nós sabe quanto é de renúncia e tudo mais. Mas, nossa, a gente está anos-luz. Quando a gente vê isso, a gente fala, bom que estamos chegando, estamos tentando, mas a gente está anos-luz. Porque, com certeza, a gente era de Herodes, que não achava. Se hoje a gente não enxerga beleza no simples, imagine lá, a gente nunca ia achar que o rei estava andando descalço. Nunca, por mais que ele podia fazer os milagres todos na nossa frente. Podia fazer o que for, andar sobre a água, sim. Não queria aceitar. E agora a gente está começando a aceitar que é o único caminho. Daí, a concretizar a nossa caminhada é outro. Vitor. O que a Mireia está falando, eu fiz uma anotação, mas eu deixei em casa. Que desculpinha, né, Nina? Estou puxando na memória, mas eu estava vendo uma palestra do Haroldo, onde ele citou sobre Ismael, né, que é o... É Ismael, gente, falando disso. Eu nunca sei quem é o Ismael. Ismael é o grande é evangelizador, né? Do Brasil, não é ele? Isso, Ismael. E ele falou... É o cara que transportou o evangelho. seria Eu também o tenho essas braço dúvidas. direito de Jesus para cuidar da nossa pátria. Isso. É o coordenador espiritual do Brasil. Isso. Aí ele estava falando numa palestra, o Haroldo, que eu fiz a anotação, larguei na mesma estojinha. Aí ele fala que Ismael fez uma reunião com outros espíritos também, no mesmo nível, que é mais alto, para que, aí foi 100 anos de preparatório, que é isso que eu estou falando, para estudo do Evangelho. Aí depois vem Kardec, eu não consegui falar, porque eu anotei correndo, e eu ia repassar ali, eu não passei. Foram 6 anos que ele, naquela reunião que ia ser, eu não lembro qual seria estudado, depois veio mais 100, que é do Kardec, que era que ele ia passar, e agora tem essa parte de regeneração que fala,
que é mais 100 até tudo, que dava 200 anos, mas eu não vou saber isso na próxima aula. Ou eu coloco alguma. Eu fiz toda a anotação, só que eu não fiz ontem à tarde correndo, não passei ali. Então tem datas assim, por isso não dá para falar. Mas eu achei bem interessante, na palestra falou todo mundo explicando essa parte, que a gente vai ainda ter que muito. Manda no grupo depois da palestra. Que aí ele fala que a gente, e todo mundo, aí ele só cita, que todo mundo tá achando que em 2057, é isso? Falam que 2019, né? Não, mas ele fala que 2057 já entrou no... Que aí já teria entrado. Aquela sementinha que até isso produz. Então ele vai falando as datas e ele vai explicando, e vai batendo tudo certinho. Eu vou mandar a palestra que eu vi no grupo, que explica muito isso. Aí fala dessa que a gente está patinando até hoje. Acho que é do livro, né, do Brasil, Coração do Mundo. Não é. Ele cita no meio da palestra, é 40 minutos só, 45. No meio da palestra ele cita porque ele começa a explicar essa parte que a gente está ainda estudando, mas eu não... E dando uma viajada assim, né? Uma vez que a gente acredita na existência de outros mundos, eu fico me perguntando, quando eu desencarnar, se eu for reencarnar em outros mundos, como é a figura de Jesus nesses outros mundos, né? Será que ele também existe? Não, eu sei que existe um governador, alguém que com certeza Deus também mandou para aquele mundo como exemplo e tudo mais, mas será que é Jesus? Será que nós vamos saber dessa história em outros mundos? Como que funciona Jesus em outros mundos? Porque ele veio para o planeta Terra, eu acho. Mas uma vez que ele é o coordenador da nossa galáxia, de toda essa nossa... Ele deve ir lá também, né? Será que é dessa forma? Eu acho que pode ser, né? Às vezes... Mas aí a gente não humaniza. Mas ele é o coordenador da galáxia ou do planeta? Ele é do planeta Terra. Não, da galáxia. Ele é o governador... Espiritual Ele é o coordenador da Terra. Porque aí se a gente... Coordenador da Não, mas aí se a gente... Junto com a outra forma de Cristo, né? Mas ele é o... Porque se aí a gente achar que é a mesma história, se a gente achar que é a mesma história, a gente humaniza todos os outros planetas. Não, se a gente achar que tudo que é a mesma história, a gente meio que Não precisa ter... padroniza e o livre-arbítrio não acontece, né? Não. Porque todo planeta tem que ter um Cristo reencarnado. Todo planeta tem que ter um Cristo crucificado. Será? Né? A gente vê planetas que evoluíram sem guerra. Se eu contar que Jesus foi crucificado da forma que eu prefiro pensar que se foi manifestado Cristo em outro planeta, talvez ele não tenha sofrido tanto, sofrido assim, né? Que a gente vê com sofrimento. Talvez a passagem foi mais sutil, porque as pessoas compreendiam mais. Não é? Pode ser que os outros são mais evoluídos. Quanto mais a gente vê na doutrina, quanto mais a gente se integra a Deus e a Jesus, é pelo meio da reforma íntima, da transformação, que a gente, né, consegue meio que nos asserenando e compreendendo as coisas espirituais. Né? Por exemplo, durante a leitura eu estava pensando, já pensou se Jesus tivesse nascido num palácio? Não ia ter o mesmo efeito. Nunca. Porque o que ele queria trazer? Ele queria trazer a simplicidade do espírito, né? Não a realidade. Então, por isso que é tão difícil de a gente interpretar. E eu falo, nossa, mas por que nasceu numa manjedoura? Qual que é a mensagem que ele está querendo passar em relação a isso? Né? Acho que isso marca a transformação do planeta, do espírito, de como a gente tem que encará-lo. Mas mesmo assim, hoje a gente não consegue. Não. Daqui 10 anos a gente vai ler essa mesma parábola, com todo esse estudo, com mais desprendimento, o que a gente vai absorver mais? A gente está 2000 anos tentando ali. Além de só a mensagem da humildade, né? Sim. O que mais está intrínseco ali, né? Escondido, que a gente não consegue ver. Sabe que eu estava ontem assistindo que era a Paixão de Cristo, né? E aí eu olhando, né? Pensando na crucificação dele, ele podia em 5 segundos acabar com aquilo, falar, chega. O que ele queria? A gente entende, tá? Ensinar o amor ao próximo, amar o próximo, não se vingar, perdoar, não ser tanto. Mas não é só isso, porque é muito grandioso. Ele tinha o poder de acabar com tudo em um olhar, porque ele veio com tudo. Ele veio de forma simples, aplicou perdão e a gente não consegue perdoar quem pisou no nosso pé. Mas por que ele não? Porque ele sabia. Não, e ele disse, eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento. Mas não é, é assim, mas o que eu olho não é tão simples assim. É algo tão grandioso que é como eu não disse, talvez daqui 10 anos ou numa outra reencarnação a gente vai tirar disso um significado maior.
Porque por hora a gente é muito limitado a ele. Então a gente enxerga o perdão, o amor, mas existe algo muito maior que isso, por tudo isso. E ele é tão grandioso que a gente não compreende ele ainda. Se a gente não compreende Deus, eu nem estou tentando chegar mais perto de Deus. Se eu chegar a entender Jesus, já está bom. Que é o nosso guia modelo, né? Tá ótimo. Porque Deus deve ser quase que impossível, né? Por hora para mim. Então, assim. O próprio Chico, né, pede para Emmanuel um dia para mostrar para ele como é que era a ideia de Deus, o mãozinho de Deus. E Emmanuel começa a levar ele, né, para espaço, para ele fala pro Emmanuel, volta que eu já não consigo mais nada, volta, não dá mais. Eu também penso todas essas questões e eu, assim, particularmente, eu me firo muito com muita coisa, né? Eu mesmo me machuco muito, eu, Gustavo. E quando eu vejo, né, quando Jesus está caminhando no Calvário, que Maria se aproxima dele e que ele diz para Maria, né, vê, mãe, eu renovo tudo. E desde a manjedoura, ele traz isso, desde o nascimento dele, essa renovação que a gente colocou. O que ele mostrou com tudo isso, além da lição da humildade? Essa renovação, essa transformação do mundo, né? E quando ele diz isso, e ele, pelo menos para mim, ele me arrebenta. Não me arrebenta, mas eu me destruo. Porque eu pergunto para mim, por que é tão difícil eu me renovar? Por que é tão difícil, por que é tão difícil eu me transformar? Por que é tão difícil eu ser diferente? Por que eu sofro tanto para tentar ser um pouco melhor? Porque quando ele fala aquilo, eu sinto tanto carinho de Jesus, tanta renovação de Jesus pela gente, desde o seu nascimento, e logo em seguida eu me perco e eu falo, Jesus, por quê? E às vezes eu falo, não aguento mais. Então, eu acho que para mim, essa lição do nascimento, ela traz a lição da esperança. Talvez eu possa entender e renascer com Ele dentro de mim, todos os dias, aos poucos, para que eu não me fira mais tanto e que eu consiga, né, talvez me renovar um pouco. Para mim, essencialmente, o que a lição da manjedoura traz é isso. A lição da visita dos magos. E se a gente pensar que ele falou, né, do Calvário, né, a Maria, ela, quando eu falei para o Gustavo, quando eu fazia catecismo, porque, pelo menos para mim, eles passavam de forma muito fria, né? Eu falava assim, mas essa Maria é uma covarde. Ela viu o filho ser crucificado, porque que ela não arrancou ele da cruz, falou, chega, acabou, pronto, acabou. E a gente vê que não é... E a força que ela tem, porque ela vê tudo que ela passou e os filmes não retratam como foi, né? Buscam, acho que a paixão do Cristo é o que mais se aproxima. Mas aí, Mica, você está falando da Maria, que você não é mãe, você vai saber um dia, se Deus quiser, isso. A gente que é mãe, né? Eu acho que quando a gente eu penso assim, vai acontecer, tomara Deus que eu me veja, um dos dois irem, tomara que eu vá primeiro, mas eu não sei os signos dele. Mas se você, Thales, um dia for, a hora que eu estiver desesperada lá, eu só vi a imagem dela. Se ela passou por tudo exatamente. Eu deixou o filho dela ser crucificado. É uma das lições, sim, né? É uma das lições que ela também traz. Sim, eu acho que uma lição mais forte que ela deixou pra gente, mãe, é isso. Se ela viu o filho dela ali na frente dela, sofrer dessa forma, eu penso, quando eu penso em perder o Thales Abreu, eu vejo a imagem dela. Se ela passou por todo aquele trajeto e viu
tudo aquilo, suportou tudo aquilo, quem somos nós para suportar? Continuou pregando amor, Continuou pregando amor. Então o evangelho Vai é muito extremamente extremamente. Mas aí é meio que cai no que o Gustavo disse, né? É? A gente já sabe o que vai Sim, acontecer. E exatamente. por que ele está sofrendo? Porque tem falta de fé. Exatamente, porque a Eu gente Eu não não se acredito, renovou ainda. a gente não quer abraçar realmente. Não, A gente está exatamente. meio que dando a mão, assim, às vezes tira da nossa. Não, É, e apertou um essa pouquinho mais sensação forte, a gente de não tira. renovou. A gente quer que o mundo melhore e que a renovação venha de lá para cá. Mas quando bate a nossa porta, a gente E já quando fica bate na nossa porta, qualquer coisinha nos fere. Não é, né? Um ataque ao vivo, qualquer coisa. Então, imagina, então a gente quer que. A gente acha lindo Jesus. Só que na prática. Mas é muito difícil mesmo. É muito difícil. Eu não tinha noção de que era tão difícil. E isso eu aprendi em quanto tempo tem MEC? 2 meses. Porque mesmo com a doutrina, porque a gente, aqui no centro, tudo, a gente, até hoje, o evangelho começou a ser aplicado de forma efetiva no centro depois que a gente começou a estudar. Sim. Porque era o evangelho aquela coisa do evangelho, a gente focava às vezes em uma palestra mais pro cunho espírita e não pro cunho evangélico. Então isso começou a me chamar a atenção depois que eu comecei a estudar. E aí uma vez, eu lembro muitos anos atrás, o Gustavo falou assim pra mim, que aquela coisa de umbanda, né? Você não é espírita, você é espiritualista? O que você é? Ele falou assim, eu sou cristão. Eu falei, eu não consigo me definir cristão. Eu ainda me defino, sabe? E hoje eu consigo. E aí a gente olha um pouquinho e vê como a gente é pequeno e ainda se dividir em religião. Quando tudo tá aqui, ó. O Haroldo Espírita traduziu. Esse aqui eu não sei. Esse é o Almeida. Esse Almeida traduziu, não sei nem que religião ele é. E tantos, aí o pastor traduziu, todos traduziram, tá tudo num lugar só e a gente se degladia todo segundo da nossa vida. Então eu já desisti de entender muita coisa, tentar devagarzinho nos meus passos, aplicar, nem que for um pouquinho. Até mesmo as questões, né, não partindo para a tragédia ou em relação aos filhos, mas até do que o lance do que o Hugo falou em relação a nós mesmos dentro, sabe? É a nossa maior tragédia. Por que está tão difícil, né? Aquelas coisas que nós viemos praticando há tantas vidas, já que a gente já está craque, já está dentro, Já faz parte. Já faz parte da gente. Por que está tão difícil? O que será que falta fé? O que falta, né? E às vezes dentro da gente a gente vê uma Exatamente, né? exatamente. Às vezes o que me perguntam, o que falta? Porque fé, às vezes, fé assim, Acho que é amor, né? fé é uma construção íntima, mas eu não me vejo como um homem sem fé. Mas será que é essa? Pelo contrário. Então, mas será que o seu significado de fé é esse, mas talvez o seu significado da fé não seja uma coisa mais abrangente? Com certeza. Você falou sobre De confiar. Isso daí sempre me deixa uma certa... quem segue a Cristo, né? Exatamente. Porque numa palestra do Haroldo também, você não é. em relação a Paulo, Por acho causa que disso, não sei se eu mandei para você, se foi para você, eu não mandei para ninguém. Que ele fala que Paulo desanimou, Cristo, não é isso? né? Estava desanimado, acho que apareceu a Você Abigail, não é não sei, cristã. Claro que eu sou cristã. para ele, falando para ele não desanimar. Se Paulo desanimou, né? Perante a visão que ele teve do Cristo, perante todas as circunstâncias que levaram a pregar o Evangelho, é claro que a gente, não se comparando a ele, mas a gente está... Como fala, Paulo é o exemplo mais de transformação fácil íntima. que a gente consegue enxergar. Ele Os se outros são bem mais transformou. distantes. Vendo essas palestras, aí é o Haroldo falando que ele é o exemplo de transformação íntima, total. Ele era bem radical, né? Então, Paulo era bem radical. Quando ele era do Sinédrio, quando ele era Saulo, ele era totalmente apaixonado naquilo. Depois da transformação dele, aí ele fica, né? Tanto que ele queria ir logo para o Sinédrio para pregar e Pedro fala para ele, não, calma lá, fica quietinho, fica 3 anos lá fazendo, tecendo, fazendo as coisas, que depois a gente vai te arrumar um lugar. Esse documentário que nós assistimos fala muito sobre isso. Sobre Paulo? Os passos do Tudo mestre. sobre todos. Aquele que nós estamos Muito falando. legal. Ah, sim, dos passos do mestre, né? Que vai ser o do filme do Paulo. Exatamente. Mas Paulo é. Isso tudo. Né? Mas às eu, vezes, essa lição para mim Não. dos magos, que diz respeito, eu acho que a preocupação maior não é nem os magos. Não. Eu acho É uma figura ilustrativa. né, os magos estão aí representando
um cumprimento de uma profecia, mas a lição do nascimento de Jesus ali, e quando lá na frente, depois de muito tempo, ele vem e fala, eu renovo tudo. Vê, mãe, eu renovo tudo. Ah, é. Caramba! Né? E assim, isso me traz às vezes não é no sentido grande da palavra, uma depressão dentro de mim, sabe? Um abismo, eu cavo um abismo dentro de mim. A palestra do Arthur, eu falei, nossa, pô, desculpa a palavra, eu fui errada, pai. A segunda-feira. Sabe, você ficar pensando, e aí você vê isso. Eu falo, é como se fosse um abismo, uma fala, assim, nossa, tá longe, mas de repente vem e fala assim, calma, né? Vai devagar. Uma hora vai, pode demorar 500 encarnações, mas vai, não tem problema. Você pelo menos agora está vendo o evangelho de outra luz, que quantas vezes já vi esse evangelho errado, né? Agora eu estou tentando ver de outro jeito. E depois até da nossa conversa de quinta, né, em relação ao automático, são coisas que me pegaram, eu fiquei realmente pensando, será que está tudo no automático? Olha, no meu ponto de vista, se você analisar intrinsecamente as nossas questões, né, às vezes que a gente conversa em relação ao objetivo de cada trabalho, não sei o que, tal, eu vejo que a gente coloca muito mais o nosso, né, a gente pensa muito mais no objetivo que a gente quer atingir, não que o objetivo da doutrina em relação ao nosso coração. Por isso que eu falei com o Arthur, eu acho que até eu comentei com a Mireia, comentei com a Manu ontem, que eu falei com o Arthur, né, na segunda, que a palestra dele, para mim, nunca foi tão pontual. Para mim também. Nunca foi tão pontual. Para mim também. Para mim dentro de mim. E às vezes eu desanimo. O negócio foi, nossa, então eu tô vindo aqui, né? E agora que a gente está buscando conhecer, e isso não é mais cobrado, mas não é cobrado por qualquer coisa, é cobrado pela gente. Eu, pelo menos, às vezes, eu tenho vezes até, eu posso não transparecer no meu dia a dia, às vezes nem com o Gustavo, mas às vezes eu fico tão neurótica, sabe? Não neurótica, eu fico pensando tanto nisso, que eu entro numa outra questão. Então eu estou tentando achar o equilíbrio de entender isso tudo, de absorver isso da melhor maneira que eu consigo e tocar a vida em frente. E a gente vai continuar, Manu, a gente vai fazer uma reunião em janeiro, a gente vai continuar querendo que as nossas vontades, mesmo que a gente acredite que está pensando num bem maior, ali tá, mas a gente não está ainda preparado para aplicar o evangelho, nem as pessoas estão preparadas para entender o evangelho, mas a gente vai indo. Vitor? Eu acho que o resumo de tudo isso, a Mireia falou no começo também, você falou, é o nosso egoísmo mesmo. A gente achar que as nossas ideias, os nossos pensamentos sempre estão à frente dos outros. É o medo por isso, A gente deixa de ouvir, deixa de... A gente não enxerga nada. Não enxerga nada, a gente segue só naquilo. Estão achando Eu acho que pra mim, de todo mundo falando, só vinha isso na minha cabeça. E pensando em mim assim também, é o que eu posso tirar, principal. A palestra do Arthur também, segunda-feira, pra mim foi fenomenal. Eu saí daqui falando, eu li eu tinha lido aquela passagem e falando assim, gente, eu não entendo por que o trabalhou uma hora, eu tinha que receber igual ao trabalho o dia todo, né? E ele vem e traz aquilo de uma forma tão clara. A própria leitura dele, sem ele falar nada, a leitura dele já estava mostrando o que você... E a gente faz isso direto, né? A gente vai e fala assim, nossa, eu tô aqui desde as 6 horas da manhã, trabalho com uma louca. Aí eu pedi para ele que chegou 15 minutos, fez todos os campos da nossa vida. Então chegou às 6 e ficou o dia todo. Não só sobre o trabalho, mas a leitura. O Vitor chamou a questão para a leitura, né? A forma da leitura. Mas é o estudo do Evangelho. Sim. Hoje a gente lê, a hora que a gente leu isso, essa questão da lista dos magos, e aí ele usou uma palavra tão interessante, uma expressão tão interessante, que ele falava que Jesus não falava em parábolas. Jesus trazia a mensagem criptografada para aqueles que têm o coração aberto.
Quando ele fala. Ouvidos de ouvir e olhos de ver, não é? Não, o Arthur, mas o Arthur Sim. falou isso. Quando ele falou isso, eu falei, puta, Que sacada, né? que legal, né? Mensagem criptografada aos que têm o coração. Eu falei assim, caramba, né? Realmente. E aí eu comi o Manu, uma palestra que eu tinha escutado dele na segunda-feira à tarde, e eu nunca tinha entendido também, quando Jesus foi crucificado, fala assim, Pai, por que me abandonaste? Na minha cabeça nunca entrou. E aí na palestra ele fala que ele estava mostrando uma das passagens De Isaías, é um dos salmo. apóstolos, Onde ele a tava gente assistiu, eu falei, enxergarem Gustavo, aquele tipo de Messias que veio, que era o Messias servo. Aí o Gustavo explicou isso. E aí, eu falei, nossa, né? Então não é para todo mundo entender. Não. Era para algumas Quem tava pessoas ali, né? mesmo que tinham Tanto, coração. não, e tanto que o próprio Caifás, quando ele passa na frente, né? Que ele vai ofender Jesus. E ele passa na frente, Jesus fala, Pai, perdoai. Né? E o ladrão fala para ele, que é só a parte do ladrão, ele fala, ele está rezando por você e tal, mas que ele fala para Caifás, né? Diretamente, ele já começa, ele já está cantando esse hino de Isaías, do Messias, que o Messias faria isso. O Haroldo também tem uma coisa disso, é muito. Eu acho que não é do Arthur, eu acho que é do Arthur que eu vi. O Arthur fala também. Mas e quando a gente vê hoje, gente, olha que legal, a gente viu, o título da perícope é A Visita dos Magos. A gente viu quando aconteceu, a gente viu onde aconteceu, a gente viu quem estava envolvido, a gente viu qual era o que tem de trás pelos magos, o que eles representavam, o que representavam os presentes. Mas agora, Que cada um consegue que extrair cada si, né? um está colocando, é que a gente está colocando o quê? Qual é A importância desse texto todo a essência do trabalho dessa perícope? É o nascimento de Jesus. É a representação daquele nascimento, daquela forma, naquele momento. Tudo isso que a gente viu vai servir de suporte para a gente. Amanhã a Léa vai fazer uma palestra sobre a visita dos magos. Olha, gente, então os magos, vocês sabem que os magos eram assim, isso aqui. É tudo matéria de introdução. Para que você entre com eles naquele lugar. Lembra que eu falei, nós estamos entrando na manjedoura aqui junto com os magos. É aquilo. É isso que é. Essa passagem é isso. O Haroldo está trazendo a gente foi aí, gravada a Bíblia. passagem do Arthur, não foi? Foi, mas está editando para depois colocar E no YouTube. cada vez que você Nossa, aprende muito mais, parece que começa a ficar mais longe, difícil né? de você expor isso. Muito. Não dá. Exatamente. Você faz uma Exatamente. coisa, Você parece que você não parece consegue ter um começo, né? Porque parece tudo ser se maior, torna né? vazio. Exato, eu conversei. Pelo menos é o que eu. A troca de áudios no WhatsApp com o Ronaldo, depois do trabalho do Haroldo, e a gente conversou um pouco disso daí. Eu falei assim, Ronaldo, a minha primeira palestra, se eu fosse ler hoje, seria totalmente diferente. Sim. Porque a visão que você tem é outra, né? Eu até brincava, lembra? Eu falava assim, eu vou ler, qualquer capítulo é amor, caridade. Agora você já não consegue ficar com medo de Nossa, falar. é verdade. Fica mais difícil de você Eu falar. estou preparando a palestra do dia 16 do Bem-aventurado Misericordioso, né? Que é o capítulo lá que eu... Sim. Eu até agora, eu tenho ela estruturada. Eu já tenho os exemplos, já sei onde pegar isso, pegar aquilo, mas até agora eu não sei como eu começo. Como falar isso em 30 minutos? Não, e como falar isso não tem. Não, mas não só em 30, mas sabe para onde você começar? Você fala assim, Jesus, e agora? Por onde que eu começo? Se tem isso, se a gente leu isso, se a gente está estudando isso, e agora? Da onde vai começar o negócio? Alguma coisa fica mais difícil mesmo. A gente acha que está aprendendo tudo, né? Vem essas Nossa. Bom, eu acho que é isso. Hoje muita gente não veio.
mais no dia 17, é isso que é o Não. nosso encontro? Não. 21, desculpa. Janeiro. Dia 21 de janeiro. É 16 é segunda. Dia 21 de janeiro, que é o nosso encontro. Eu espero que todos estejam aqui. A gente pode realmente fazer isso, Meia hora. fazer um apanhadinho aí. Eu achei final. interessante sempre antes de começar a aula Já dar tinha Uma retomadinha. uma voltada na aula anterior. Breve, Breve, assim, assim, né? 5 minutinhos. fazer um lembretinho do que a gente viu. Essas aulas todas? Vocês passam Não, pra ela? só do Não, período pra ela, anterior. passando. Para aquele casal também, né? Que vai começar, né? É o Wilson. Mas aí o Gu pode Wilson, pegar claro. também a gente, quem tem dúvida, é ensinar, porque eu entendi agora, só que no estudo método. É, Eu achar as coisas na Bíblia eu já tô meio perto. Mas aí eu vou conversar com a Manuela e com o Alexandre, né? Para ver como a gente pode organizar os três aí, como a gente pode organizar esse primeiro encontro de janeiro, para até Pra mesmo tirar sanar essas essas dúvidas. É claro que não vai sanar todos, mas elas vão. Não, é só direcionar, porque cada um vai por si. Cada Bíblia é um jeito. E a gente, né? Eu espero que todos estejam aqui no dia 21, que a gente consiga seguir com esse propósito, porque a gente viu o quanto traz de diferente esse estudo do NEP. Muito. Né? E realmente vocês podem ter certeza que as circunstâncias de cada coisa que a gente está colocando, de cada aprendizado que sai daqui, é posto à prova para a gente. É verdade. Em seguida, Eu vou parar, né, gente? é E às posto vezes à antes prova. também era, só que a gente não A tinha. gente não percebeu, mas a gente consegue perceber e depois, com esse conjunto de experiências, chegar. Por isso que ele falou lá, né? Alguma Que coisa. ele quer mudar o de pesquisa para prática, né? Também. Que a gente está pesquisando, precisa ter que colocar em prática. Então, dia 21, todo mundo aqui, nós teremos. O Wilson tinha dito, né, que ele não poderia vir, ele e a mulher dele, que chegaram hoje, mas que a partir do ano que vem estariam firmes. Quanto mais comprometimento nós tivermos com frequência, com acompanhamento, só a gente ganha, porque quem não vê perde e perde por si só. Não tem Cada um frequência. Né? Cada dia a gente cresce. E nós vamos nos ver ainda todos aqui. Então não vou desejar Feliz Natal para ninguém, né? Porque a gente vai se ver, nem Feliz Ano Novo. Mas que Jesus possa nos abençoar, que Jesus possa nos amparar, nos acolher, que a gente consiga entender e se renovar dentro da gente, que as nossas dores e as nossas aflições, que elas possam ser diminuídas, cada um sabe de si, cada um sabe da sua, mas que a gente encontre essa resposta, não essa resposta, mas que a gente encontre esse conforto e abrace realmente essa renovação dentro da gente, no nosso dia a dia e na nossa vida. Que Jesus possa abençoar a nossa família, os nossos familiares, que todos eles possam receber todo esse carinho que nós recebemos e que nós somos envolvidos nesse momento. Que Jesus e os nossos amigos espirituais também nos amparem nas atividades da casa, proteja a nossa casa, proteja o nosso grupo de estudo, nos dê sempre disposição e saúde para continuar na nossa caminhada. E a próxima vai ser aqui, a fuga para o Egito, é isso? A fuga para o Egito é o próximo, né? 13, é isso aí. Aí vai começar com um apanhadão geral. Uns 40 minutos de apanhadão geral. A gente pode até marcar um pouquinho antes, né, Manu? Pode até marcar um pouquinho antes, uma meia hora antes. Pra dar esse Ao invés de começar às 10, a gente começa às